Sempre é uma grande alegria para mim estar vindo aqui no meu canal para compartilhar. Eu tenho esse quadro aqui no canal que a gente chama compartilhar, porque é uma forma de você trazer o que está no seu coração e compartilhar com você, mas sempre também convidar alguém para fazer parte desse momento compartilhar. O Titus Timothy Bom Tempo Stevens é o meu filho primogênito e ele está aqui comigo hoje. A gente está para sair para o aeroporto, para ele retornar para os seus estudos ali nos Estados Unidos. E eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração a Deus pela vida dele, porque foi ele uma das primeiras pessoas a me motivar a começar a gravar e abrir um canal no YouTube. Então, eu lembro que quando entrou a pandemia, todo mundo dentro de casa, olhando uns para os outros, e agora, o que a gente faz? E eu lembro muito bem, você falou assim, mamãe, você gosta tanto de conversar, de falar, por que você não grava uns vídeos? E ele foi o meu primeiro cameraman, que editou meus programas com 3 câmeras, né, Thais? A gente estava bem animados para, né, e você gastou horas ali editando os vídeos, isso realmente é uma motivação muito grande para uma mãe. E por isso que eu estou aqui com meu filho e gostaria que você cumprimentasse, Thais, e falasse um pouquinho, né, dessa jornada. O ano passado nós estávamos gravando e você estava numa fase de espera, de indefinição. Esperando no Senhor o que iria fazer na sua vida. Você tinha ido para a Inglaterra, conseguiu passar em 2 faculdades lá, mas não sentiu no seu coração que era o local certo. Então, compartilhe com a gente como que tem sido essa jornada dentro de um ano. O que tem acontecido com você? Uau! Olá a todos, sempre um prazer estar de volta aqui nesse canal. E sim, tem muitas coisas assim acontecido. Não lembro exatamente do que nós conversamos na última vez, mas se foi ao longo dessas linhas, eu estava contente em esperar em Deus. Eu tinha saído de uma fase que estava muito ansioso sobre as coisas, sobre o que vai ser meu futuro, sobre definir coisas, e na verdade tinha entrado debaixo da graça e descansado, falando, Deus, coloco isso nas suas mãos, eu sei que o Senhor vai me guiar, eu confio em Ti. E ter soltado daquilo, tirado das minhas mãos, colocado nas mãos dele. E eu estava contente, até não sabendo as respostas, né? Até não sabendo aonde exatamente que Deus me queria, eu estava contente em fazer qualquer coisa que Ele tinha preparado para mim. Eu sabia que Ele iria preparar. Então, no mês de julho do ano passado, nós visitamos os Estados Unidos, visitamos uma faculdade lá, cristã, que eu tinha sido aceitado, e nós gostamos muito, muito mesmo, e até vimos a possibilidade de passar um tempo lá, uma estação de vida lá. Mas tinha muitos obstáculos para a gente conquistar, né? Muitos obstáculos que deixou um pouco fora do alcance aquele sonho. Então nós oramos mais uma vez. Eu lembrei o meu pai e meu irmão que estavam comigo lá, lá nessa faculdade. Tem 2 mãos grandes, estátuas assim de mãos, estão orando. E a gente parou em frente dessas mãos da oração e nós oramos junto. E pedimos a Deus direção. Falamos, Deus, se isso aqui é a sua vontade, faz esses milagres acontecer para nós. E literalmente, na mesma semana, Deus foi abrindo portas, e isso foi no início de julho. E no meio de agosto eu já estava embarcando um avião em menos de 5 semanas, né? Já estava embarcando para ir para os Estados Unidos para começar essa nova aventura na faculdade chamada ORU, Oral Roberts University, que foi fundado pelo Strowman Oral Roberts, que era um grande evangelista nos Estados Unidos, que fluía muito em dons de curas e milagres. Então, eu senti que Deus estava me levando literalmente para o lugar certo, não somente ministerialmente, mas também para estudar, para virar uma pessoa excelente em tudo que faço. E é lá que eu estou hoje, e é para lá que eu estou voltando, literalmente, daqui 2 horas. Titus, como que você ouviu da Oral Roberts before? Eu tava tentando lembrar, porque foi eu que te indiquei ou alguém que te falou, você lembra exatamente? Sobre a faculdade ou a pessoa? Não, a faculdade. Bem, a faculdade eu tinha ouvido falar, 1 por causa do evangelista, mas 2 por causa do meu pai também, ele conhecia. E eu tava olhando as faculdades nos Estados Unidos, e 3,
se mostraram para mim assim, que eu vi que eram diferenciados. E essa foi que a gente avaliou, a gente decidiu que era a melhor. Porque eu e o Titus, a gente compartilha uma paixão muito grande, como também o seu pai, que é a paixão pela leitura. Eu tive esse privilégio dos meus pais, dos meus avós, que na verdade na cultura brasileira não são todos que realmente gostam da leitura, de livros, lerem bastante. Eu fui privilegiada porque tenho uma família, tanto do lado da minha mãe, que são leitores assim, fidelíssimos mesmo, com livros dessa grossura. Então eu cresci no meio de pessoas apaixonadas pela leitura. E eu lembro que a gente tinha minha mãe com as minhas tias fizeram um tipo de uma inscrição numa publicadora que fala? Como que chama? Editora, não sei, aqui do Brasil, que naquela época, né, era em São Paulo, vinha tudo pelo correio, mas você fazia assim, você pedia 30 livros, e aí você ia trocando esses livros entre ali, você ganhava um desconto, quanto mais livro. E eu lembro que eu fui criada isso, e eu sempre lia livros de biografias, de pessoas, de autores americanos, e eu nunca esqueço disso, Titus. Mesmo adolescente, aí no final tava lá, fulano de tal, estudou na Universidade de Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma. Isso ficou muito gravado. Aí quando de repente, né, o meu filho está na Tulsa, Oklahoma, eu falei, meu Deus, eu conheço esse nome por muitos anos. Às vezes pode parecer uma coincidência, mas eu claro, fico muito feliz. E você está estudando qual curso? O que você pode comunicar com a gente a respeito do seu curso? O que você já tem aprendido que você acha que já vale a pena? Bem, Oral Roberts é famoso porque muitos grandes homens e mulheres de Deus e ministros já se formaram naquela faculdade, o Miles Monroe e vários outros grandes ministros, e eu não sabia disso. Então, quando eu cheguei, eu descobri, eu falei, então o Senhor me trouxe para um lugar profético mesmo, para a formação de grandes homens de Deus. Então, fiquei muito contente em saber isso. Eu fui lá para estudar um curso chamado comunicação. Não é exatamente a comunicação que muitos conhecem aqui no Brasil. Como jornalismo? Não tem nada a ver com isso, na verdade. O curso em si mesmo é sobre comunicar com pessoas em qualquer capacidade, em qualquer área. Então, isso leva se fosse negócios, liderando equipes, para ministério, que seja, é para você conseguir entender como que pessoas comunicam um com o outro. E eu senti que isso encaixou muito bem com o meu chamado ministerial, que é evangelístico, que necessita uma grande habilidade em comunicação, não somente de você comunicar a mensagem que você carrega para as pessoas, mas para você também ver o que as pessoas estão comunicando para você poder evangelizá-los. Isso é muito importante quando vem ao evangelismo. Claro que nós temos o Espírito Santo que nos guia e que nos dá habilidade, e se não fosse por ele, nem nessa faculdade estaria, não teria capacidade para nada. Então ele me deu esse encargo para estudar mais sobre isso, porque recebi uma palavra de Deus, porque eu estava orando, eu pedi, Deus, é necessário que eu vá para essa faculdade, porque eu já trabalho aqui no ministério, eu já estou começando essa vida ministerial, para dar uma pausa nisso, para estudar por 3, 4 anos, não sei se é a decisão correta. Mas Deus falou claramente comigo, Ele falou, filho, você é bom no que você faz, mas eu quero que você se torne excelente no que você faz. Então, por isso que eu quero te mandar para lá. Então, eu falei, ok, estou indo lá para virar excelente, então esse é o meu alvo lá, para virar um comunicador excelente. Mas também eu estou estudando, junto com esse curso, um subcurso chamado Apologética, que é um curso de teologia em evangelismo de outras religiões também. Saber também entender as outras religiões. Exatamente. E discutir a respeito disso com inteligência, né? Porque muitas pessoas acham que falar sobre religião e política é uma briga, você tem que estar sempre brigando. E não é, gente. Você tendo conhecimento das coisas, saber comunicar de uma forma inteligente, isso faz bem para todos e é o que deveria ser, né? Titus, eu mencionei um pouquinho mais cedo agora a respeito da sua paixão por livros, pela escrita, pela leitura em si, né? O Titus vai completar 21 anos esse ano. Inclusive, esse ano é muito interessante porque a mãe dele vai completar 50, o meu filho mais velho vai completar 21
e a minha filha caçula vai completar 15 anos e o outro 18. Então a gente vai ter assim, essas datas bem comemorativas esse ano, mas eu até desafiei o Tides, né? Tides, o que você quer apresentar para os seus 21 anos? Ano passado você conseguiu concluir 3 livros, que tem sido muito interessante, muita gente vem me falar, eu li o livro do seu filho. Ótimo. Então, 21 anos é um outro passo, né? Nesse ano eu gostaria de escrever mais histórias, mas publicar de maneiras diferentes, e eu tenho essa grande paixão pela escritura, né? Por ler e escrever boas histórias. Então, não tenho exatamente certeza, mas eu tenho muitas coisas que estou desenvolvendo e eu gostaria de poder publicar algo direito. Vai ser legal. Uhum. Porque eu até desafiei você em termos assim, você falar um pouco quem é o Tides em 21 anos, né? Assim, você tem uma história de vida assim, muito interessante, de fases, de mudanças, de países, de culturas, de línguas, 2 línguas ao mesmo tempo. O que você diria, quem é o Tides em 21 anos? O que você pode resumir pra gente? Uau! Bem, acho que é muita coisa para poder resumir, né? Uma vida inteira, até que seja uma vida curta até agora. Mas, sendo filho de missionário, eu falo na faculdade que quando eu conheço as pessoas lá, eles falam, nossa, você é uma pessoa muito carismática, você consegue se enturmar bem com pessoas. Eu falei, isso aí eu fui aprendendo ao longo dos anos, porque mudando de uma cidade para outra, de um país para outro, culturas diferentes, me deu uma certa habilidade de conseguir adaptar bem. E eu acho que também essa mistura de ser tão inglês quanto brasileiro me deu uma vantagem também, que eu posso ser muito amigável, caloroso, mas ao mesmo tempo, quando necessita, organizado e um pouco mais conservador e frio, como o inglês é. Então eu gosto de usar esses lados positivos das duas coisas pro bem. Acho que essa é uma fase de vida nova, porque nesses 21 anos sempre fui muito conectado à família, né? Tudo que nós fizemos sempre foi em família, tudo sempre foi juntos. Então essa é realmente a primeira missão em si que eu faço sozinho. Claro que eu não estou sozinho, mas sem a minha família. E é um desafio completamente diferente. E claro que eu vou de volta com o coração doendo um pouco, mas isso é porque eu sempre fui acostumado em fazer a missão em família. E eu sei que Deus está me levando para uma nova estação de vida agora, e Ele está me treinando nisso, porque eu sei que vai ter momentos no futuro que vou ter que fazer coisas sozinho também, mas está sendo um tempo ótimo, e eu sei que na verdade é só um período de treinamento para o futuro, mas que na verdade o ministério não é algo que deve ser algo que você fez 18 anos ou 20 anos, que seja, formou, agora você vai embora, sai de casa. Na verdade, eu acho que é o oposto. Eu acho que a glória é poder ministrar em família juntos. E até que eu estou aprendendo a fazer sozinho, porque necessita, minha alegria é poder fazer coisas em família. Eu acho que isso que eu aprendi muito nesses... Então, tem sido tão bom, né, estar ouvindo meu filho, e a vida dele é uma inspiração para mim, para todos nós sempre, para os irmãos dele. Ele sempre fala, seu irmão mais velho, né, Tati, sempre foi assim um desafio, né, para estar abrindo portas para todo mundo. Mas o Tati compartilhou que ele está estudando, né, academicamente, saiu muito bem no primeiro semestre. Parabéns, meu filho. Graças a Deus. Ele estudou bastante e saiu bem, mas mesmo no meio de um primeiro semestre, algumas coisas aconteceram lá na faculdade que era extracurricular. Claro, Deus favorece aqueles que confiam nele, que vivem na graça, porque, como eu falei, eu não tinha nem condições para estar naquela faculdade, mas Deus criou um jeito. Mas ao mesmo tempo eu estava sentindo um pouco triste, porque eu estava tão envolvido no ministério, né? Eu não queria ficar de fora. E Deus abriu portas milagrosas para eu poder, mesmo na faculdade, continuar fazendo o que eu sou apaixonado em fazer. Isso é conversar sobre Jesus Cristo para outras pessoas e apresentá-lo para quem não conhece. E eu fui convidado pelo um evangelista grande lá dos Estados Unidos a viajar com ele para a Etiópia, para só ajudar ele na equipe. E minha primeira viagem para a África, e foi tudo pago para mim.
E o Espírito Santo falou para mim, olha, eu nunca vou deixar você faltar naquilo que eu te chamei para fazer. Então, mesmo eu na faculdade, estava viajando para a Etiópia, passei uma semana lá, e agora, de novo, vou viajar agora 2 semanas no meio do semestre, vou conseguir pegar aulas online de algum jeito, mas eu vou estar na Turquia e na Etiópia de novo, fazendo evangelismo. Em nome de Jesus, estamos orando para fazer uma cruzada para 100.000 pessoas. Uau. Na cidade de Bonga. Então vai ser... Da Etiópia, vai ser fantástico. Amém. Uau, gente, né? Inclusive, ele não contou aqui, mas esses dias eu estava interpreting him, eu estava traduzindo ele, e no meio da tradução ele fala, a gente foi para a Etiópia e começou a contar as coisas boas que aconteceu, mas de repente os perigos, né? Aí ele falando, mas só porque essas partes eu não conto para minha mãe, mas a tradutora era eu. Então, assim, por isso que eu falo que a gente tem que todos os dias falar, Senhor, o meu filho é teu, os nossos filhos são do Senhor, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, porque se o Senhor não guardar, quem somos nós para estar lá? Não estaremos lá, né? Mas os anjos acampam ao redor. Então, Tati, parabéns, e que esse ano realmente você venha florescer. E Deus tem dado promessas, né, que você vai frutificar, você vai trazer, né, uma voz para os jovens, para essa nova geração. Lá na faculdade mesmo aconteceu algumas coisas com seus colegas, não foi? Sim, lá eu tenho uma fome grande para Jesus, pela presença de Deus, e senti o Espírito Santo querendo mover e só fui seguindo ele. E muitos alunos foram seguindo também. E a gente teve muito avivamento lá, pessoas sendo batizadas do Espírito Santo pela primeira vez, orando em línguas, sendo curadas, restauradas, e até que muitos já eram cristãs, tendo experiências novas no Espírito Santo, com Deus como Pai, e tem sido maravilhoso ver o que Deus está fazendo lá, e eu estou muito animado para ver o que Ele vai fazer nesse próximo semestre agora também. Amém. Deus te abençoe. Obrigada por estar sintonizado aí com a gente. Se vocês quiserem seguir o Titus, Titus, né? T-I-T-U-S.T. S-T-E-V-E-N-S. E você acompanha lá as suas viagens missionárias, o seu dia a dia ali na universidade, que realmente é uma inspiração. E que o Senhor venha abençoar a sua família, a sua casa. Você tem filhos que está aí indeciso. 1 ano atrás, meu filho estava num momento que não sabia o que iria acontecer. E hoje a gente está aqui celebrando o que Deus tem feito. Milagres incalculáveis. Tá bom? Então, Deus te abençoe e até o próximo semestre, quando ele voltar, tenho certeza que teremos muitas novidades para estar compartilhando com vocês. Deus te abençoe. Amém. How great thou art, how great thou art, O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think
his son, not sparing, sent him to die. I scarce can take it in that on the cross, burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to